Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar. Já dei os 5 minutinhos ali para o pessoal ir chegando. Hoje nós vamos... Deixa eu só confirmar com vocês, é a 4ª aula mesmo, né? Gente, eu estou perdidinho. Vamos lá. Nós ainda temos um conteúdo vasto para passar, em que pese aqui poucos slides. Mas, de qualquer forma, nós não iríamos mesmo conseguir, né, em 4 aulas, falar sobre todo o conteúdo do livro de Romanos. Tem até o exemplo do pastor Renato Vargens. Ele passou quase 3 anos na igreja dele pregando o livro de Romanos. Então, assim, quase 3 anos, né, versículo por versículo, capítulo por capítulo, só para a gente ter uma dimensão do que seria pegar toda a epístola, né, e destrinchar ela capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então a gente está tratando de uma forma panorâmica, falando especificamente dos assuntos que Paulo trata na epístola, sem contudo fazer uma leitura de toda a epístola. Pegamos alguns pontos da epístola, vamos continuar pegando alguns pontos da epístola para trabalhar os nossos temas, os temas que Paulo colocou aqui na epístola, e certamente nem faria ideia do quanto os seus pontos, do quanto a sua doutrina, do quanto que ele nos auxiliaria e nos ajudaria numa teologia saudável. Então nós vamos continuar. Estou dizendo isso aos irmãos para justamente justificar, já que nós vamos iniciar aqui o tema justificação. Então, para justificar que de fato não seria possível em apenas 4 encontros a gente conseguir exaurir todas as doutrinas e a teologia de Paulo aqui na sua carta, no seu livro aos Romanos, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Já estou começando a ficar com a minha garganta já inflamada, mas acho que eu conseguirei seguir até o final. Pai Santo, Pai querido, nós pedimos da Tua graça nessa noite, da Tua ajuda, do Teu cuidado, ao falarmos da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, no sentido de não só recebermos a boa doutrina, mas também entendermos tudo aquilo que será comunicado aqui nesta noite. Obrigado pela presença do Teu povo. Se há alguém a caminho, que o Senhor traga debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Fica conosco, Senhor, nos abençoe em tudo que faremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que é justificação? Bem, não precisa você se prender na designação segundo o que a Bíblia nos apresenta, mas a palavra justificação, o que ela representa para vocês? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, ninguém comprou? Oi? Conserto. Fala, Lu, está na ponta da língua, Lu. Está na ponta da língua. O que seria justificação? Vamos melhorar a pergunta? Eu fui justificado, o que isso significa? Para que eu seja justificado, eu preciso ter, a gente conhece no direito tributário como fato gerador. Para eu ser justificado, precisa de um fato gerador, algo que dê margem a essa justificação, não é? Então eu fui justificado. O que significa então justificação?
Hã? Favor de alguém. Conserto, favor de alguém. Hã? Perdoado. Sim. No nosso contexto, justificação é perdão, né? E aí? Dentro do contexto cristão, meus irmãos, dentro do significado dessa palavra, no nosso contexto, no contexto evangélico, justificação significa isso aqui, ó. Um ato pelo qual Deus declara justa a pessoa. Qual foi esse ato? Qual foi o ato que Deus usou para nos tornar justos? Hã? Crucificação. Então, ali na crucificação, o que Deus fez? Deus imputou a Cristo todo o nosso pecado. Não foi isso? Deus sentenciou Cristo e nos absolveu. Não foi? Ou seja, a morte de Cristo, carregando todos os nossos pecados, fez o quê? Nos tornou o quê? Justos. Isso aí, Lu. Nos tornou justos. Justos diante de quem? Daquele que é o principal, né? Justos diante de Deus. Então, a morte de Cristo foi o ato, esse ato que está descrito aqui, um ato pelo qual Deus declara a pessoa que a Ele se achega através da pessoa de Jesus Cristo, óbvio, porque a justificação do crente é baseada no quê? No merecimento? É baseado nos nossos atos? É baseado no quanto nós somos bonzinhos? Não, é baseado no amor, na bondade, na benignidade, na paciência, na longanimidade. É baseado em Jesus. Então é o ato pelo qual Deus declara uma pessoa justa, e essa pessoa se achega à pessoa de Cristo, e aí se completa essa equação da justificação. Então a justificação envolve dois atos. O primeiro ato qual seria? Na morte de Cristo, o que as Escrituras nos ensinam? O nosso escrito de dívida foi cancelado, né? Foi lá, trazendo aqui para o meio do futebol, né? Foi um vapo, né? Igual o Gerson faz lá, né? Ó, acabou, foi cancelado. Então todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas maledicências, toda a maldade do nosso coração, foi o quê? Foram sobre a pessoa de Jesus Cristo. Com isso, Ele nos tornou santos, justos. Ele nos realiançou com Deus. Então nós temos na justificação dois atos. O primeiro é o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador, como está ali. E a nossa conta, meus irmãos, não é aquela conta da vendinha que você vai lá no final do mês e paga. Eu nem sei se existe isso ainda, né? Em bairro normalmente ainda existe. No centro de Nova Iguaçu não existe isso, né? Você comprou, tem que pagar. Enfim. Mas nos bairros normalmente tem aquela quitanda, naquela padaria que põe aí, no final do mês eu pago e tal. Mas a nossa era impagável. A nossa dívida era impagável. Era um preço alto demais para nós pagarmos. Então o único que teria condições de pagar o preço pelos nossos pecados seria o Senhor Jesus. E o segundo ato, meus irmãos, é esse lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Ou seja, foi lançada sobre nós uma justiça que deveria estar sobre o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele foi inocente em tudo. Ele foi levado ao madeiro através de um julgamento ilegal, através de um julgamento imoral, através de um julgamento completamente equivocado e até rápido, né? Foi ligeiro, para que ninguém viesse a se arrepender e não viesse a ceifar a sua vida, para que as Escrituras fossem, portanto,
cumpridas. Então, na justificação, meus irmãos, nós temos dois atos. O primeiro ato, a nossa dívida foi cancelada. Esse é o primeiro ato. E o segundo ato, a dívida que nós tínhamos foi lançada sobre Jesus, e a justiça que pertencia ao Senhor Jesus foi lançada sobre nós. Então, na cruz, como o evangelho é escandaloso, né? Na cruz, o Senhor inocente é que era o culpado, e nós que estávamos ali embaixo assistindo a sua morte, e éramos culpados, fomos tidos como inocentes. Que maravilha, né? Só o evangelho produz esse significado e essa ideia tão controversa aos nossos olhos, pecaminosos. Porque nenhum de nós, certamente, se ouvíssemos essa história, sem crer em quem conta a história, acreditaríamos que o Criador de todas as coisas se colocou em nosso lugar na sentença de morte, e nós fomos justificados, tornados justos, como se nós fôssemos Ele, como se nós fôssemos o santo, né? Designando aí a Jesus. Então a justificação, meus irmãos, ela não é aquilo que o homem é, ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e faz na vida do crente. Então quais são os dois atos da justificação? Cancelamento da dívida, e somos tornados o quê? Justos. E Jesus, no Calvário, leva sobre si todas as nossas iniquidades. Esses são os dois atos da justificação. Qual é o resultado disso? O resultado é um povo santo, um povo santificado, redimido, remido, lavado no sangue do Cordeiro, lavado no sangue daquele que doou a sua vida, permitiu-se ser sentenciado, levou sobre si o derramar do cálice da ira de Deus. Meus irmãos, vocês têm noção do que seria o derramar do cálice da ira de Deus? Nenhum de nós temos. O tamanho sofrimento que Jesus passou no madeiro por causa dos pecados de toda a humanidade e em toda a história da humanidade. Ele foi sentenciado à morte, foi sentenciado a levar sobre si todos os nossos males, e nós, os culpados, fomos absolvidos, porque Ele se colocou no nosso lugar. Terminando então, meus irmãos, o capítulo 3, olha o que Paulo diz aí nos versículos 24 a 26. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Entenda o que Paulo está dizendo. Olha, se você não crê que Jesus derramou o sangue dele para te salvar, então você não foi justificado. Se você não crê naquela obra, então você não tem parte com Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, Deus entregou o seu Filho para derramar o seu próprio sangue, para o quê? Justificar aqueles que eram injustos, mas mediante um ato, mediante a fé. E ele continua: para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo está dizendo aqui, olha, Deus tinha todo o direito de punir os nossos pecados. Deus tinha todo o direito de pegar o cálice da sua ira e derramar sobre nós e não sobre Jesus. Mas o que Deus fez? Deus foi tolerante e não nos julgou segundo os nossos pecados. Ele julgou a Cristo. E diante do seu sangue, mediante a nossa fé, nós fomos deixados o quê? Impunes. Ou seja, Deus lançou toda a nossa iniquidade no mar do esquecimento. Deus lançou todos os nossos males no mar do esquecimento.
para que nós não fôssemos punidos, para que nós não fôssemos julgados, para que nós não recebêssemos em nós mesmos a ira de Deus e o seu justo julgamento. E ele termina no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Olha aí a fé, daquele que tem fé. Tudo, meus irmãos, é mediante a fé. Tudo é mediante a fé. E que fé é essa aqui que Paulo está falando? Não é a fé comum, a fé do imaginário popular. Não, é fé de que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. É fé de que a obra que Ele realizou no Calvário, ela justificou a minha vida, e hoje eu sou santo diante de Deus, não por minha causa, mas por causa de Jesus, por causa do Senhor. Então essa fé que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é a fé que vai reverberar a justiça, ou a justificação sobre a minha vida. Justificação e lei. Aí temos o que poderia ser um conflito, mas de fato não é, meus irmãos, porque, como fala aqui a pergunta, como podemos alcançar a justiça de Deus sem a lei? Alcançaríamos a justiça de Deus sem a lei? Não, por quê? Porque a justiça ela é aplicada mediante o quê? Hein? Um juiz pune alguém mediante o quê? A lei. Se não tiver lei, não tem uma combinação de penas. Se não tiver lei, você não pode punir ninguém. Por isso que nós temos leis. Leis civis, leis tributárias, leis penais, leis trabalhistas, leis desportistas, que são leis que nos cercam de forma que, olha, ela nos impõe limites. Nós podemos ir até aqui, daqui em diante nós estaremos o quê? Infringindo a lei. Então a justificação ela trabalha junto com a lei. Como nós seríamos, meus irmãos, declarados livres da culpa? Porque a culpa ela é denunciada segundo a lei. Se eu tenho culpa por algo, é porque eu transgredi uma lei. Se eu realizei um ato que transgride a lei, então eu sou culpado da transgressão daquele ato. Então a justificação e a lei, elas trabalham aliadas no sentido de que, olha, você foi justificado porque era necessário você ser justificado, porque afinal de contas você era um transgressor da lei. Porque a lei, repito, meus irmãos, grave isso na mente de vocês, a lei denuncia o pecado. Nas Escrituras, a lei denuncia o pecado. A lei é o limite do nosso caráter, o limite das nossas ações, o limite do nosso falar, o limite do nosso agir. Então, como pode Deus perdoar o transgressor quando sua justiça exige castigo dele? Isso é que é mais lindo no Evangelho, meus irmãos. Porque vamos lá, nós éramos transgressores da lei? Todos concordam que éramos transgressores da lei. O que nós merecíamos então? Sermos o quê? Condenados, né? Merecíamos uma sentença condenatória por transgredirmos a lei. Não é isso? Mas olha como o Evangelho é maravilhoso. Deus entrega o seu Filho, e o seu Filho então ocupa uma posição, a posição de réu. É como se Jesus fosse até a Mônica aqui e falasse: Mônica, por favor, levanta do seu lugar, por favor, vem, Mônica, isso, levanta do seu lugar, levanta do seu lugar, por favor, fica aqui, né? E Jesus vai lá e faz o quê? Ele ocupa um lugar que, por justiça, não deveria ser dele, em hipótese nenhuma, mas ele ocupou aquele lugar, porque afinal de contas ele seria o único que conseguiria o quê? Suportar
o peso do julgamento de Deus. Nós não suportaríamos, meus irmãos. Nós não suportamos nem as consequências dos nossos pecados, que dirá suportar a ira de Deus descendo sobre nós. Então Jesus remove o pecador da sua posição de réu, remove o pecador da sua posição de pecador, e ele se coloca ali no lugar e diz: eu agora sou a Mônica, eu agora sou a Alessandra, eu agora sou o Leandro, eu agora sou a Angélica. Vou ocupar o lugar deles, para que eles não sejam fulminados pelo juízo de Deus. Então eu vou ser sentenciado no lugar deles. As transgressões deles estão sobre mim. Você já viu isso acontecer na justiça humana? Nos tribunais humanos, você já viu isso acontecer? Pode até acontecer no sentido de um pai, né? Ou uma mãe querer proteger o filho. Isso até temas de novelas, né? O filho comete um crime, o pai e a mãe vai lá e diz: não fui eu, não foi ele não. Não é? Para ocupar ali o lugar dele. Mas não é a mesma coisa, porque de fato o filho ou a filha não deixa de ser o criminoso porque o pai ocupou o lugar, mas Cristo, quando ocupa o nosso lugar, nós deixamos de ser criminosos. Porque quando Ele ocupou o nosso lugar, Ele ocupou o nosso lugar perfeitamente. E não à toa, as Escrituras nos dizem que Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo de Deus que nos traz a paz, ou seja, nos traz a libertação, nos traz a liberdade, nos traz paz, estava sobre Ele. O castigo que nós éramos merecedores não estava mais sobre nós, estava sobre Ele. Olha que lindo, né, meus irmãos? Como o Evangelho é fabuloso, é inigualável. Não tem, você pode catar em todas as outras religiões do mundo, você não vai ver isso. Você não vai ver o Senhor daquela religião se colocando no lugar do seu servo, como pecador, como transgressor, recebendo em si mesmo a punição pelos pecados de todos. De todos. Como pode, repito a pergunta, como pode Deus perdoar o transgressor quando sua justiça exige o castigo dele? A justiça, as Escrituras exigiam que nós fôssemos castigados. Mas ele se fez castigado por todos nós. Temos aqui as respostas a todas essas perguntas, né? Por exemplo, a redenção. Redenção é igual a um resgate. O que Cristo fez no Calvário foi nos resgatar. Nós estávamos lançados no mar, sem boia, sem barco, sem as toras de madeira ali para nos segurar. E Cristo foi lá e fez o quê? Nos resgatou daquele momento tenso. Não só isso, na sua propiciação, ou seja, no derramar do seu sangue, Ele nos substituiu. E meus irmãos, isso é a coisa mais linda do mundo, porque Ele reparou todo o mal que o pecado nos fez. Dá vontade até de chorar. Ele reparou, Ele consertou, Ele nos beneficiou, Ele nos presenteou contra todo o mal que o pecado nos fez. Porque quando nós nos tornamos novas criaturas, o que as Escrituras vão nos ensinar? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu, como nova criatura, por que eu vou olhar os pecados do meu passado, se em Cristo eles foram lançados no mar do esquecimento pelo Senhor? Se em Cristo eles foram vencidos, se em Cristo eles foram remidos, se em Cristo eu fui redimido, perdoado, justificado e salvo. Portanto, eu não preciso mais olhar na minha vida pregressa, porque a minha folha, a minha FAQ, minha folha de antecedentes criminais, ela foi apagada. Porque agora eu não sou mais aquele Alessandro.
Agora eu sou um novo Alessandro. Eu não vivo mais aquela vida. Eu vivo agora a vida que Cristo vive em mim. Eu não sou mais quem eu era, agora eu sou uma nova pessoa, tenho uma nova identidade. Agora eu não sou só o Adão do Gênesis, agora eu sou o Adão do Gênesis, mas também sou o Adão do Calvário, o Adão da ressurreição, o Adão dessa nova identidade. Agora eu tenho o Adão na minha carne, mas tenho o Adão Salvador, que me auxilia no militar contra esta carne. Que maravilha, meus irmãos, nós fomos reparados, meus irmãos. Quando João capítulo 15 fala sobre a figueira, que nós fomos enxertados na figueira, João está dizendo ali, nós fomos reparados, porque nós não poderíamos participar da figueira. Quem éramos nós para termos aliança com o Senhor Jesus? Quem éramos nós para sermos chamados de filhos de Deus? Nós merecíamos o limbo, merecíamos o inferno, merecíamos o lago de fogo e enxofre, mas nós não vamos para lá, porque Jesus reparou os nossos pecados, porque Ele rasgou, lançou fora as vestes rotas, as vestes velhas, os trapos de imundícia que nós vestíamos, e nos deu o quê? Nos deu roupas novas, vestes limpas, alvas como a neve. Fomos reparados, meus irmãos. Jesus ainda reparou todo o mal que o pecado nos fez. E aí temos a imagem que eu acabei de falar para vocês sobre Adão e Cristo. Abram aí suas Bíblias de Romanos capítulo 5. Versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem pelo qual o pecado entrou no mundo? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecamos porque o nosso DNA é adâmico, somos descendentes de Adão. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Lembra do que eu falei? Para você identificar a transgressão, precisa ter o quê? Ter a lei. Então, se não há lei, não há pecado. É o que Paulo diz aqui. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha aqui Paulo dizendo, Adão é uma figura do futuro Cristo, do futuro Jesus, do futuro Adão, que não traria o pecado, mas sim a salvação desse pecado. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Quem foi que cometeu essa ofensa? Adão. Ele está falando de Adão. Um só cometeu a ofensa que reverberou em toda a humanidade. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha que lindo, meus irmãos, a graça transcorre de muitas ofensas. Muitas ofensas foram colocadas sobre Cristo, que é a graça. Para quê? Para através dessas muitas ofensas sobre a vida dele, muitos serem justificados. Meus irmãos, isso aqui é fabuloso. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria só por um momento que um dia Deus me desse a graça de, em sonho, me mostrar só 5 minutinhos de como estava o apóstolo Paulo nesse momento ao ditar, porque o apóstolo Paulo tinha alguns problemas na sua visão, ou escrever ali ele mesmo de próprio punho essa carta, porque, meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, não é um homem natural que escreve isso. Não tem a menor possibilidade de naturalmente, por todo o conteúdo que Paulo tinha de estudo, de dedicação nos seus rolos, nos seus livros, isso aqui, meus irmãos, só mediante o derramar e a unção do Espírito Santo. Isso aqui é um escrito incomum, não é um escrito só humano, mas é como se o Espírito Santo tivesse pegado ali nas mãos de Paulo e viesse junto com ele, Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando, da caligrafia, lembra? Você pegava na mão do seu filho e da sua filha e ajudava naquele caderno de caligrafia, para a letra ficar bonitinha. Todo mundo passou por isso, E ficava ali ajudando, já até a hora que ele conseguia ia direto, Eu acho que o Espírito Santo dava aquele empurrãozinho da caligrafia no início e depois dizia: Paulo, agora você pode seguir. O que vemos aqui, meus irmãos, é um duplo relacionamento, o de Adão e Cristo. E uma das coisas fabulosas ainda nos escritos de Paulo é que Paulo nunca deixava de citar o Antigo Testamento. Paulo não deixava de fazer remissão ou usar referências do Antigo Testamento. Paulo poderia muito bem dizer: olha, Jesus veio para vencer os nossos pecados, nos tornar santos e justos diante de Deus. Bacana, já entenderíamos isso. Mas Paulo vai além. Paulo diz: olha, se por uma só vida o pecado entrou na humanidade e levou muitos à condenação, por uma só vida também haverá a justificação e o levar de muitos à salvação em Cristo Jesus. Ele vai fundo, ele mergulha fundo, meus irmãos. E se nós não lermos os escritos de Paulo com atenção, lendo, relendo, tentando entender, a gente de fato não consegue entender. Por causa do nosso relacionamento com Adão, a presença do pecado é uma realidade com a qual lidamos dia a dia. Por outro lado, o nosso relacionamento com Cristo, devido à graça de Deus, nos faz constantemente vitoriosos sobre a natureza adâmica da qual somos possuidores. Olha o que Paulo vai dizer ainda aqui, repetindo o trecho 15 e 17. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Só o 15 já nos basta. É o relacionamento efetivo do crente com Cristo que lhe propicia os meios de vitória espiritual diária. Por isso, meus irmãos, que estou sempre perturbando vocês no sentido de ler as Escrituras todos os dias, porque só um relacionamento diário com o Senhor Jesus vai nos livrar do mal, vai nos capacitar e nos ajudar a resistirmos às tentações, vai nos ajudar a agirmos em fidelidade com Deus, vai nos ajudar a entender
o que Deus quer de nós. Assim, meus irmãos, temos o quê? Temos o resultado de quê em relação a isso? A graça, então, triunfa sobre o pecado. E Paulo vai dizer: quanto maior o pecado, maior será a manifestação da graça. Tu já viu aquela pessoa que tu diz assim: esse aí nunca vai se converter, esse miserável gosta de uma cachaça, é mulherengo, não sai do pagode, né? De vez em quando fala até umas coisinhas erradas aí, furtando os outros, fazendo besteira. Esse aí está entregue na mão do diabo. Aí vem lá, vem alguém um dia, prega a palavra para ele, a palavra entra no coração, e aí do batedor de ponto no boteco, no pagode, você começa a ver aquele homem na porta da igreja, de terno e gravata, dando bom dia minha irmã, bom dia meu irmão, paz de Cristo. Aí você pensa: isso é um falso, isso é falsidade, né? A gente tem essa... será que se converteu mesmo? Será que está regenerado mesmo? A gente fica pensando, né? É sempre o pezinho atrás, né? Lembra lá de Romanos 2? É sempre aquele nosso julgamento: será que é isso mesmo? Quanto maior o pecado, maior a manifestação da graça, meus irmãos. Não tem pecadinho nem pecadão. Não existe pecado no homem impossível, ou que não tenha sido colocado sobre Jesus no Calvário. Todos foram, independente de qual pecado seja. Alguma dúvida em relação à justificação? Nada? Fale agora, ou cale-se até você ter coragem de perguntar. Não? Então vamos para a santidade. Romanos 6. Rapaz, o tempo voa. Romanos 6, de 1 a 23. Vou fazer a leitura na correria e depois eu explico. Ele continua o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque ele falou: onde há o pecado, há graça. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo está dizendo assim: então agora vocês vão dizer para mim, então é melhor ficar no pecado porque a graça vai ser maior, né? É a pergunta que Paulo faz. Então, para vocês então é melhor viver na prática do pecado para que a graça seja maior? Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós com Cristo morremos também pelos nossos pecados. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, o quê? Sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque agora sim, meus irmãos, a lei não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos sobre o reino da graça.
E por que, meus irmãos, que a lei não tem mais esse poder sobre nós? Porque nós não transgredimos mais a lei, porque a lei não tem mais o poder de denunciar os nossos pecados, porque os nossos pecados foram levados na cruz pelo Senhor Jesus. Até rimou, né? Entenderam? Depois eu leio o resto, se der tempo. O que é a santidade então, meus irmãos? Santidade é a condição de uma vida separada para Deus e dedicada ao seu serviço. O que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 6? Olha, viveremos então praticando o pecado para que a graça seja maior? De modo nenhum. Por quê? Porque nós morremos juntamente com Cristo, diante de todas as iniquidades que foram colocadas sobre ele. E quer ver um símbolo de que nós morremos junto com Cristo ali no Calvário? O batismo. Quando nós somos lançados nas águas, ali simboliza o quê? O nosso sepultamento, o sepultamento da velha natureza. E quando nós saímos das águas, representa o quê? O novo andar, representa a novidade de vida, um novo homem, uma nova mulher que está nascendo ali do ato de batismo. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, a partir de agora vocês são santos. A partir de agora o pecado não reina mais nos vossos corações. A partir de agora o pecado é morto para os que estão em Cristo Jesus. Inclui separação do pecado e libertação do seu poder. Em síntese, ou seja, em resumo, a santificação é o ato ou processo pelo qual uma pessoa se torna santa. Uma pessoa é considerada santa quando de fato pertence a Deus e o serve fielmente. A obediência ao Evangelho é o meio da santificação. Do ponto de vista divino, a santificação é posicional e instantânea. O homem não é santo pelo que é em si mesmo, mas pelo que é em Cristo. Nesse nível de santidade, o homem não é mais santo hoje do que foi ontem. Pelo contrário, ele é ou não é santo, pois a santificação posicional independe de gradação. Ou seja, eu fui feito santo, então eu não sou mais santo amanhã e nem hoje. Eu sou santo. Eu sou santo hoje, eu sou santo amanhã, depois de amanhã, no sábado, no domingo, na próxima segunda, eu sou santo, porque eu, através de Cristo, fui feito santo. E Paulo vai dizer, como você agora é santo, significa que o pecado não habita mais na sua vida. Então agora todos os seus posicionamentos são no sentido de você reverberar o quê? A santidade do próprio Senhor Jesus. Então todos nós devemos sempre nos lembrar, quando estivermos em situações que poderemos de uma forma ou de outra andarmos na direção de uma palavra pecaminosa, ou de uma palavra que de fato não seja uma palavra que demonstre a nossa santidade, nós devemos o quê? Pensar, repensar no que vai dizer, porque afinal de contas, nós somos santos. Na justificação, a justiça de Deus é creditada em nossa conta espiritual. A nossa posição, a santificação de Cristo, passa a ser a nossa santidade, ou passa a ser a nossa identidade. Agora somos santos por nossa causa? Não, somos santos porque Cristo habita em nós. Quando Deus olha para cada um de nós, Deus olha para as nossas vidas, Deus vê em nós o quê? A presença do seu Filho. Deus vê em nós o sangue vertido naquela cruz. Deus vê em nós toda a obra realizada pelo seu Filho ali no Calvário. Então Deus olha para nós como se Ele estivesse olhando para a imagem do seu próprio Filho. Isso é a justificação. Isso é andar em santidade. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado, ele é o cabeça de toda potestade. Paulo diz, olha, em Cristo nós estamos o quê? Nós somos aperfeiçoados.
que ele quer dizer então? Todos os dias nós avançamos, sendo o quê? Aperfeiçoados na santidade de Cristo. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho não nos leva a uma regressão, o Evangelho nos leva a uma progressão. Todos os dias nós devemos o quê? Melhorar, não piorar. Se todos os dias, se no avançar dos dias nós pioramos, tem alguma coisa errada. Como diz Paulo, em Cristo nós somos aperfeiçoados, somos melhorados, somos cada dia mais e mais santificados. Do ponto de vista humano, a santificação é progressiva e prática. Ou seja, meus irmãos, eu não posso o meu cristianismo não pode ser teórico. Sabe o que é um cristianismo teórico? Eu proclamo as boas novas, mas eu não vivo na prática as boas novas. Eu digo que aquilo é um pecado, mas eu cometo. Eu faço a mesma coisa. Eu denuncio a lei contra a vida de outra pessoa, mas eu faço a mesma coisa. Então é um evangelho teórico, só de palavras. Mas nós somos convidados a agirmos como Cristo agiria. Somos convocados a falarmos, a agirmos, a pensarmos como Cristo. É uma maneira santa de viver no dia a dia perante os homens. É um nível de santidade vinculado à maturidade cristã. Assim como a santificação posicional, ou seja, eu estou na posição de Cristo, a santificação experimental ou prática se deriva de uma vida de comunhão diária com Deus. Então, se eu tenho uma comunhão diária com Deus, eu vou andar como Deus andaria aqui. Como Cristo andou aqui? Eu sei, Cristo não pecou, né? Eu sei disso. Mas nós podemos avançar em melhorarmos todos os dias. E aí, meus irmãos, nessa luta diária entra o famoso carne e espírito. Entra a famosa luta, a famosa batalha do dia a dia, que Paulo vai nos mostrar em Romanos capítulo 7. Eu não vou fazer a leitura porque nós não vamos ter o tempo adequado para isso. Mas Paulo em Romanos 7, quando ele fala da lei e do pecado, ele vai falar desse militar da carne contra o espírito. Ele vai falar para nós da lei do espírito, que é uma lei santa, que é uma lei que transforma, que é uma lei que nos leva a progredir todos os dias. Ele vai dizer aqui, capítulo 7, versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado tomou ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito é lei, tá? Sobrevindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Eu quero pegar um trecho aqui, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha que coisa. Quando a gente peca, o que a gente pensa logo depois que pecou? Que ódio, por que eu fiz isso? Detestei o que eu falei. Meu Deus, que pensamento é esse na minha cabeça? Não, tira isso, detesto isso que eu estou pensando. Então Paulo está dizendo aqui, olha, de acordo com o meu próprio modo de agir, de compreender todas as coisas, eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele continua, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque a lei é boa, meus irmãos, porque a lei denuncia o mal. A lei é boa e perfeita, porque ela vai dizer, olha, você está transgredindo, você está indo pelo caminho errado, então ela vai apontar a direção correta.
Por isso que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Imagine alguém sentado com você, aí fala assim para você: poxa, eu pequei. Meu irmão, o que aconteceu? Eu fiz isso. Aí você: bom, você não poderia ter feito isso, você sabe que isso é errado, você sabe que as escrituras dizem ao contrário, você sabe disso, né? Dá aquele sermão no irmão. Aí no final do papo o irmão vira para você e diz assim: mas nesse caso, meu irmão, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí você vai dizer o que pro irmão? Sem vergonha, né? Está lançando a culpa no pecado que habita em você, né? O culpado é você, mas não é isso que Paulo quer dizer. O que Paulo quer dizer é que ele tem uma natureza adâmica. O Adão ainda está dentro dele. E se ele der mole, ele cai. Se ele fraquejar, ele faz aquilo que a carne quer. E de fato, quem conduz ele a esse pecado é a natureza adâmica que habita nele, ou seja, é o pecado que habita no coração dele. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo tirar o corpo dele fora, não. Ele sabe que ele tem culpa, porque eu sei, ele continua no 18, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Aí ele tomando a culpa para si: não habita nada de bom em mim, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu amo a palavra, eu amo a lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele vem dizendo: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está dizendo: meus irmãos, vamos até o último dia das nossas vidas lutando contra a nossa carne. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus Cristo, Ele implementou em mim a lei da graça, implementou em mim o mover da graça, implementou em mim a possibilidade de eu resistir à minha própria carne, de eu matar o meu eu, de eu matar os meus desejos, as minhas concupiscências. E então ele vai entrar no capítulo 8. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo vai dizer, meus irmãos, terminando o capítulo 7, eu sou desventurado, eu não tenho jeito, há um mal que reside em mim, Adão está em mim, eu não tenho alternativa, se depender da minha carne eu vou pecar, mas Jesus Cristo me salvou de mim mesmo, Jesus Cristo me salvou da morte pelo pecado. E aí ele entra no capítulo 8 dizendo assim: se Cristo me salvou, há condenação sobre a minha vida? De forma alguma. Por quê? Porque o que milita agora na minha vida é a lei do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Ele habita em mim, habitando em mim, ele me livra de todo o mal. Habitando em mim, ele mata o pecado que existe em mim, em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, nós temos como resultado disso a doutrina, a tão famosa doutrina da salvação. Vamos recapitular aqui? Acho que dá tempo. Romanos capítulo 1, Paulo vai trabalhar com o objetivo do Evangelho, o objetivo da sua carta. Qual é o objetivo da sua carta? Apresentar o Evangelho. Qual o objetivo da sua carta? É só apresentar o Evangelho? Não, não é só apresentar o Evangelho, mas é dizer que todos, gentios e judeus, vivem pelo Evangelho, vivem através do Evangelho. Ele vai entrar no capítulo 1, falando de todos os pecados da sociedade romana,
dizendo para os crentes em Roma: não queiram ser iguais a eles. E ele vai terminar o capítulo 1 dizendo o quê? Se você que é cristão é igual a essa sociedade, então se você colabora e corrobora com os pecados dessa sociedade, então você é como um deles. E aí ele entra no capítulo 2 fazendo o quê? Já entrando igual o Júnior Baiano, né? Dando tesoura voadora nos gentios e nos judeus. Ele já entra ali falando: olha, os judeus têm uma mania de julgar os gentios, né? Mas vocês são iguais. Ele vai inclusive dizer: vocês que pregam a lei, vocês que falam da lei, não cumprem a lei. Ou seja, vocês que são cegos, querem guiar outros cegos. E Paulo então começa a trabalhar nos capítulos 2 e 3, no sentido de apresentar a judeus e gentios uma única natureza que eles possuíam, a natureza adâmica. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só como Paulo desenrola todo o livro de Romanos, meus irmãos. No capítulo 3, então, ele fala que todos pecaram, todos precisavam de Deus, e Deus enviou Jesus para, mediante a fé naquilo que Cristo fez, eles serem então justificados. Paulo vai avançar, capítulos 4, 5 e 6, falando a respeito do pecado que habitava em nós, denunciado pela lei, mas que agora possui um novo Adão, que se fez maldito por cada um de nós, pois se o pecado entrou por intermédio de um, a salvação também entraria por intermédio de um. E aí ele compara Adão e Cristo, até chegar nos capítulos 7 e 8, para ele falar: então, meus irmãos, agora que somos convertidos, agora que somos crentes, agora que estamos lá membros da Igreja Cristã de Nova Vida de Jardim Ulisses, como vai ser a nossa vida? Santa. Mas não vai ser fácil não, meu irmão, sabe por quê? Porque todos os dias você vai lutar contra a natureza do pecado que ainda habita em você. Todos os dias você vai fazer o que você não quer fazer, mas você vai fazer porque o pecado que habita em você te leva a fazer. Todos os dias você vai militar contra a sua carne. Todos os dias você vai derramar lágrimas. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai lutar contra o pecado que habita no seu coração. E aquele que disser que não tem pecado, não tem parte com Deus. Todos os dias eu vou enfrentar essa luta. Todos os dias eu vou enfrentar essa batalha. Todos os dias o Adão do Gênesis vai dizer para o Adão de Cristo, para o Adão Cristo: eu vou te vencer, eu vou te vencer, eu vou te vencer. E todos os dias, meus irmãos, nós olhamos para as Escrituras, e as Escrituras nos dizem: o Adão, o Cristo, o Salvador venceu o Adão do Gênesis. Todos os dias nós vamos nos alimentar, nos abastecer. Todos os dias as Escrituras falarão conosco, não só por meio da lei que está aqui, mas principalmente pelo meio da graça, porque Cristo já veio e nos salvou, nos transformou, nos recompensou, nos trazendo de volta uma aliança com Deus Pai. Nos capítulos 7 e 8, Paulo vai tratar, meus irmãos, dessa nossa nova situação em Cristo, em que não bastou apenas o batismo, mas agora nós temos uma vida, uma novidade de vida com Cristo, e precisamos viver essa novidade de vida em Cristo todos os dias. Não podemos nos esquecer do que Ele fez no Calvário, não podemos nos esquecer do que Ele fez em cada um de nós, nos transformando através da Sua palavra, do Seu Santo Espírito. E Paulo vai dizer: olha, eu também sofro, porque o que eu não quero fazer eu faço. Eu também sofro, mas meu irmão e minha irmã, nós temos a vitória em Cristo Jesus, porque sobre nós, em que pesa os nossos pecados, já não há nenhuma condenação, porque nós vivemos agora através do Espírito, ou da lei do Espírito. E ele vai caminhar para o final do capítulo 18, dizendo que todos nós somos co-herdeiros da futura graça em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo, de toda a herança que Deus Pai tem para cada um de nós. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, nós somos irmãos de Cristo.
porque juntamente com Ele nós somos herdeiros de todas as coisas. E aí, meus irmãos, ele entra num capítulo que eu considero um dos capítulos mais belos das Escrituras. Aliás, o final do capítulo 8 e também o capítulo 9. Quando ele então vai abordar a soberania de Deus, meus irmãos, sobre Israel, focalizando a questão da eleição da nação israelita como povo escolhido de Deus, que girava em torno do passado desse povo, porque eles se consideravam povo de Deus, o povo exclusivo de Deus, por causa do seu passado, por causa da sua herança em Abraão, em Isaac, em Jacó. Se consideravam, meus irmãos, o povo eleito por Deus, que as promessas de Deus seriam só para eles, que a fé seria só deles, que a lei era só para eles. E Paulo vai dizer: não. Vocês estão equivocados. Porque a salvação agora é mediante a fé, não é mediante a etnia, não é mediante a hereditariedade, não é mediante a um povo que Deus lá no Antigo Testamento escolheu para ser o seu povo, mas que por causa do pecado, por causa da transgressão da lei, eles perderam esta medalha de povo exclusivo. O povo exclusivo de Deus agora é o povo que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e até o judeu precisará confiar que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, porque se ele não confiar, ele vai descer a cova perdido, a sua alma vai para o inferno. Ele trabalha isso no capítulo 9, ele trabalha isso no capítulo 10, com a questão da responsabilidade humana, porque em que pese a eleição, em que pese a escolha de Deus, também há uma responsabilidade humana, e nós, meus irmãos, não podemos de forma alguma fugirmos, escaparmos da culpa do pecado, e é por isso que nós não podemos recusar a obra expiatória de Jesus, como os judeus recusam. Nós não podemos recusar a obra que Cristo fez no Calvário por cada um de nós, porque se de fato recusarmos, então nós não estamos em Cristo. Israel, recusas a vinda do Messias, então você não está em Cristo. E essa história, meus irmãos, que nos contam há muitos anos aqui no Brasil, que todo judeu está salvo. Ô, meu irmão, sai dessa. Se não se converter a Cristo, não está salvo. Quantas vezes eu dei até aula, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, falando isso. Não, o povo judeu, ninguém toca. O povo judeu, de fato, ninguém toca porque Deus fez aliança com eles lá em Abraão. Então Deus não esquece a sua aliança. Então você nunca vai ver Israel de fato derrotado, quebrado, falido, no limbo, só na proximidade da volta de Cristo que nós veremos um terror acontecer em toda a terra, porque Deus tem uma aliança com eles, mas essa aliança é a aliança em Abraão. Mas e a nova aliança em Cristo? Porque há uma nova aliança, há uma nova aliança em Cristo, e essa nova aliança em Cristo todos devem participar. O capítulo 11 então apresenta uma bênção salvadora para Israel, como resultado da misericórdia de Deus, mas salvação por Deus através de Jesus, meus irmãos. E Jesus é um privilégio para judeus e gentios. Jesus é uma dádiva de Deus para judeus e gentios. E aí, só para eu tocar nesse assunto, em relação à escolha, o versículo 19 do capítulo 9 de Romanos diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem,
para discutires com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também disse o profeta Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Oséias já falava da igreja lá no Antigo Testamento. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos? Quem somos nós para dizer a Deus quem Ele tem que salvar e quem Ele não tem que salvar? Quem somos nós? Quem somos nós para confrontar a Deus, que fez vasos para a honra e vasos para a desonra? Lembram da parábola do joio e do trigo? O que Jesus falou a respeito da parábola do joio e do trigo? Que na mesma plantação havia o joio e o trigo. O que é bom, o joio ou o trigo? O trigo. E o joio não é bom. Mas, enquanto o ceifador não vier, se você arrancar o trigo, cuidado, porque você pode arrancar o joio junto. Então o que Jesus diz? Deixa os dois lá. O que ele está falando? Na minha casa, na minha igreja, tem salvos e não salvos. Deixa lá. Mas quando o ceifador vier, ele vai saber como arrancar o trigo sem trazer junto o joio. E o joio será lançado no celeiro e queimado como palha. Meus irmãos, eu não tenho como discutir com Deus quem Ele vai salvar e quem Ele não vai. O meu amor pela minha família não pode estar acima do meu amor por Deus. A salvação da minha mulher, a salvação do meu filho, a salvação da minha mãe, a salvação do meu pai, que já faleceu já há alguns anos, a salvação dos meus irmãos, tios, tias, avós, não depende de mim, depende dele. Se ele escolher não salvar, o que eu posso fazer, meus irmãos? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque é necessário ter filhos da ira, para que a glória de Deus se manifeste nos filhos da sua glória. Porque como vamos fazer a diferença se não tivermos os vasos de desonra e os vasos de honra? Como nós vamos identificar quem é cristão e quem não é? Como? Alessandro, então, de acordo com isso, eu não preciso mais pregar as escrituras, não preciso mais evangelizar, porque assim, se Deus já escolheu, mas tu sabe quem Deus escolheu? Tu tem uma bolinha de cristal aí, que tu consulta ali e vê quem Deus escolheu? Tu não tem. Então o evangelho tem que ser pregado, porque esse evangelho vai chegar naquele a quem Deus, desde antes da fundação do mundo, já escreveu o seu nome no livro da vida. E se ele ainda não é convertido, ele será convertido, ele será regenerado. Meus irmãos, a salvação ela não é horizontal, a salvação é vertical, ela desce do céu, ela não sobe para o céu. É Deus quem salva, não sou eu, não somos nós. Eu aceitei Jesus. Tu aceitou nada, cara, Jesus que te aceitou, coitado de tu. Eu aceitei Jesus. Quem é tu para aceitar Jesus?
somos nós, meus irmãos, para aceitarmos a Jesus? Pó. Não se esqueça que fomos criados do pó, mas nós de vez em quando nos achamos muita coisa, inclusive para falar que eu aceitei Jesus. Jesus que me aceitou, Jesus que me amou. Você quer dizer então que aqueles que Ele não salva, Ele não ama? Não, porque Jesus ama a todos, Deus ama a todos, meus irmãos, mas é necessário, por causa do pecado de Adão, é necessário que haja um juízo sobre muitos. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, quando você estiver na glória, aí você tenta argumentar com Deus, porque é assim que funciona. Mas é assim. É assim. A salvação não é proveniente do homem, mas sim da graça de Deus. Única e exclusivamente da graça de Deus. E meu irmão e minha irmã, se você não aceitar isso, segundo as Escrituras nos ensinam, você vai sofrer sua vida toda. Toda. E você vai sofrer porque você vai ficar com raiva de Deus. Então, assim, de uma forma geral, todos nós merecemos a condenação. Todos nós. E aí, quando o senhor fala de vasos de honra e desonra, a existência dos vasos de honra é para que Deus manifestasse a sua glória, já que todos iam ser condenados. Exatamente. Exatamente, é o que Paulo diz aqui. Os vasos de desonra, eles mostram a glória de Deus nos vasos de honra. Porque nós não somos santos, não somos separados, nós somos diferentes. Gostando do mundo ou não, meus irmãos, pouco me importo. Mas nós somos diferentes. Porque Deus nos chamou para sermos diferentes, para sermos o seu povo. E o grande erro de Israel foi querer ser igual ao povo que o cercava. Ali é que eles se lascaram completamente. Porque aí quiseram ter o seu rei, quiseram ter os seus próprios deuses, quiseram se casar na forma e na cultura pagã, quiseram misturar todos os povos. Mas Deus chamou Israel para ser o seu povo, diferente. E se fosse para ser iguais aos outros, Deus não havia chamado o seu povo. Então Paulo fala, meus irmãos, nesses capítulos de eleição, predestinação, livre-arbítrio, que é algo que Adão e Eva tiveram. Mas nós, meus irmãos, não temos. Nós temos o que é chamado de livre agência. Andamos com Deus, porque Deus nos comissionou a andar com Ele. Porque se não fosse Deus, meus irmãos, nós não andaríamos com Ele. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que nós fomos predestinados para andarmos em Cristo. Ou seja, Deus antes do mundo ser fundado nos escolheu. O Salmo, eu sempre confundo o 136 ou 139. Mas o Salmo 136, ele diz o quê? Quando eu me escondo lá no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Elias foi lá para a caverna, né? Achando que estava se escondendo. Deus foi lá, eu estou aqui, cara. Sai daí, pô. Está com medo? Acabou de matar 450 profetas de Baal, está com medo agora de Jezabel? Pelo amor de Deus, né? Vamos ser homem aí, né? E aí o Salmo vai continuar, e Davi vai dizer o quê? Quando eu era ainda uma substância informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já me amava. Antes de eu ser, antes de eu existir, o Senhor já tinha escrito toda a história, todos os dias da minha vida. Eu não posso, meus irmãos, ir contra a palavra. Eu não posso dizer, eu mesmo sou Senhor da minha história, eu mesmo escrevo a minha história, eu mesmo... Né? Nós temos a nossa responsabilidade, nós temos os nossos atos, que muitas vezes Deus nos avisa e nos diz, olha, não era isso que eu queria. Não é? Mas os nossos desvios, as nossas falhas estão dentro da programação divina. E às vezes estão até mesmo dentro dos propósitos divinos.
para que haja uma transformação, para que haja algo diferente no nosso coração. E aí Paulo vai terminar, meus irmãos, os capítulos 12 a 16, falando sobre as práticas da vida cristã. O capítulo 12 é fabuloso, porque ele começa falando, parece que ele volta lá no capítulo 1 de Romanos, porque ele começa falando a respeito da mente, transformar a nossa mente, não concordarmos com a cultura deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí Paulo vai seguir e vai dar uma lista de virtudes que devem fazer parte do caráter cristão. Né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver nu, tira a tua roupa e dá a ele. Não deixe a ira tomar conta do seu coração, porque a vingança pertence ao Senhor. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ele vai falar do amor sem hipocrisia. E ele vai falar de várias e várias virtudes. Percebam, meus irmãos, que Paulo, para fechar, para concluir, que Paulo, ele apresenta os primeiros capítulos de Romanos, uma sociedade pecadora, que nós não podemos concordar com o pecado daquela sociedade, que judeus e gentios estão no mesmo patamar diante de Deus, Deus os ama da mesma forma, que depois da nossa justificação, depois da nossa conversão, nós vamos lutar diariamente contra a carne, mas Cristo nos deu vitória. Nós temos uma herança a ser recebida na eternidade. Ele vai se voltar novamente para os judeus e dizer: olha, vocês não são queridinhos de Deus não, se não houver a justificação mediante a fé em Jesus Cristo, vocês não serão salvos. Não pensem que por serem descendentes de Abraão, vocês estão de boa com Deus. Não estão. No meio de vocês há vasos para desonra, porque Deus faz o que Ele quer, vaso para honra, vaso para desonra, para que a glória dEle seja manifestada em todos os lugares. E aí Paulo no final vai trabalhar com as virtudes espirituais, com as práticas da vida cristã, Deus sendo glorificado em todas as relações humanas, Deus sendo glorificado em nossa vida, Deus sendo glorificado em nossas práticas. Paulo nos ensinando: olha, os romanos perseguem vocês, os romanos odeiam vocês, o imperador odeia vocês, mas respeitem as autoridades. Eita, respeita o governo que está te perseguindo, ore por ele, jejue por ele, porque toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é dada por Deus, seja ela boa ou não, toda é constituída por Deus. Então Paulo fala no capítulo 13, respeito às autoridades, tolerância com os fracos, no capítulo 14, que a liberdade cristã deve ser controlada e equilibrada pelo amor cristão. Embora o cristão se sinta livre para fazer coisas que para ele não são pecado, ele deve considerar os efeitos das suas ações sobre os outros. Se aquilo que eu vou fazer vai escandalizar o meu irmão, eu não vou fazer. Por quê? Porque minha consciência vai ficar intranquila? Não, porque eu sei que aquilo não é pecado, mas o meu irmão é fraco na fé, ele não vai entender dessa forma, então é melhor que eu não faça. É melhor que eu não faça. Se eu vou comer uma comida, Paulo diz isso em outra carta, se eu vou comer uma comida que eu sei que ela é sacrificada ao ídolo, tem problema eu comer? Não tem. Porque o próprio Senhor Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Eu posso comer, porque nenhum mal sobrevirá sobre a minha vida, porque eu fui liberto de todo o mal. Mas se aquele meu irmão sabe, juntamente comigo, que aquela comida é sacrificada a um ídolo,
e eu entendo que ele não entenderá se eu comer, é melhor que eu não coma, para não escandalizar ele. Se ele ama seu irmão em Cristo, ele evitará tudo que o ofenda ou escandalize. Devemos fazer tudo, meus irmãos, para a glória de Deus e para o bem espiritual dos nossos irmãos. Ele vai então no capítulo 15 tratar de sermos imitadores de Cristo, porque Cristo não agradou nem a si mesmo. Vocês acham que Cristo homem, ali no Getsemane, com as suas lágrimas, com o seu pavor noturno, vocês acham mesmo que ele queria ir para a cruz? Ele sabia o que ele ia sofrer. Por isso é que ele diz para o Pai: Pai, vai ser pesado, mas afasta de mim esse cálice, me conduz a fazer a tua vontade. Porque ele sabia o que ele ia sofrer. E aí ele termina falando sobre a comunhão cristã, falando de vários personagens que o ajudaram na sua caminhada, e vai também fazer as saudações pastorais como de costume, sem, evidente, antes falar das divisões, dos escândalos que acontecem, de toda obra de facção e divisão que acontece nas igrejas. Paulo vai orientar: não divida, mas some. Na igreja, meus irmãos, só tem 2 tipos de operações matemáticas: é somar e multiplicar. Dividir e subtrair não pode existir na igreja. A matemática divina, a matemática espiritual, a matemática celestial, a matemática eclesiástica nos ensina que é só multiplicar e somar. Dividir e diminuir, jamais. Porque isso causa racha, isso destrói a igreja, destrói o corpo, quando há divisão. Eu gostaria muito de, ao invés de 4, a gente ter 8 aulas, pelo menos, que eu poderia devagarzinho, ir item a item com vocês, mas assim, procurei passar para vocês aquilo que de principal o apóstolo Paulo falou a respeito da doutrina, teologia, para aquele povo em Roma. Alguma dúvida, meus irmãos? Nenhuma? Então estamos em cima da hora. Vamos orar. Próxima aula, Solange estará dando início à Epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda bem que eu me livrei dessa igreja. Essa igreja é uma daquelas igrejas. Vou colocar lá no grupo, tá? Pode deixar. Amanhã eu estou colocando lá no grupo. Vamos orar então, agradecer a Deus. Senhor, obrigado mais uma vez, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, de estarmos aqui expressando, Pai, a Tua graça por intermédio do estudo. Continue nos abençoando, Senhor, que Tu venhas a usar a vida de todos os professores que estarão aqui ministrando estas aulas e ensinando a Tua Palavra. E os meus irmãos e irmãs possam continuarem firmes no propósito, Senhor, de estarem aqui para ouvir a Tua Palavra. É o que eu te peço. Leva-nos em paz, abençoa a nossa semana, que amanhã, na reunião de oração pela manhã, alguns possam estar aqui de volta
para dobrarmos os nossos joelhos e colocarmos diante de Ti as nossas necessidades e também os nossos agradecimentos por todas as Tuas bênçãos. Assim nós oramos, gratos a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém.